A paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura do livro de Ester. Estamos no capítulo 3 e no verso 7, que diz assim: Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: Há um certo povo espalhado por todas as províncias do seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar a sua decisão, tirou do dedo o anel com selo real e o entregou a Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: A prata e o povo são seus. Faça com ele o que lhes parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido, exatamente na forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues aos quem o matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que se estivessem preparados para cumprir o seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que tivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e cinzas. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então, Ester mandou chamar Hataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Hataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hataque uma cópia do decreto, publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então, Ester mandou Hataque dizer a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei estenda seu cetro de ouro.
Além do mais, há 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: Não pense que por estar no palácio você escapará. Quando todos os judeus forem mortos, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. No 3º dia do jejum, Ester vestiu os seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Mas, por enquanto, nós vamos pausar a nossa leitura no capítulo 5 e no verso 2. Amém?